inicialmente agradecer pela confiança de nos permitir partilhar algumas reflexões e também que a música, né, o Reginaldo veio trazer para nós, a música que já preenche o ar, assim, já nos traz muito boas inspirações. Nós escolhemos para fazer a nossa reflexão da noite de hoje sobre a lei de liberdade. A lei de liberdade é uma daquelas 10 que estão listadas no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e ela eu também me baseei no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre o dever. Eu quero fazer aí uma associação, como o tempo nosso é muito curto, assim, não vou nem fazer a leitura não. Só queria colocar que no Evangelho, Kardec explica para a gente que esse dever não é aquele dever de uma carteira assinada, de um compromisso, de um contrato material, digamos assim, mas é o nosso dever moral. Agora, como nós vamos desenvolver isso, né? Então, eu já vou trazer aqui para uma pergunta, né? Se lei de liberdade, o que é a liberdade? O que nós vamos entender como sendo a liberdade? E vou já perguntar o seguinte, vou responder, será que liberdade é fazer o que dá na telha? Acho que todo mundo conhece essa expressão, né? Fazer o que dá na telha. Certamente que não é fazer o que der na telha, não. Aí eu fui consultar a um mestre, né? O que ele diz pra gente que vem a ser liberdade? E olha só, somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Ninguém nada mais que o nosso querido Chico. Então parece que já muda um pouco essa questão de liberdade, porque vamos ter consequências, nos tornamos escravos dessas consequências. Aí o que o Livro dos Espíritos nos orienta a esse respeito? Mas ainda queria fazer algumas considerações rápidas. Liberdade, se buscarmos no dicionário, vai ser aquele conjunto de direitos para o indivíduo, para o grupo, para a sociedade, para o Estado. E nós temos definições, debates amplos que acontecem na área da filosofia, do direito, da política, da ética e por aí afora. Isso ao longo dos séculos, nós temos aí muitas reflexões sobre liberdade, que inclusive envolve aspectos religiosos, psicológicos, morais, científicos. Então, bastante ampla essa questão, essa consideração da liberdade. Vamos colocar aqui o lado filosófico, que define, então, como sendo a independência do ser. Então, fala da autonomia, da autodeterminação, de uma espontaneidade, até da própria intencionalidade do ser. Aqui nós trouxemos o pensamento de um filósofo inglês, o Herbert Spencer, que diz o seguinte: a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Acho que é uma expressão muito conhecida de todos nós, né? Então a gente percebe que existem limites. Liberdade tem limites. Tá? Outro filósofo também é algo que acho que muitos de nós conhecemos, aqui é o Voltaire, aqui já é um filósofo francês. Ele diz: discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Será que nós estamos atendendo a essa proposta do Voltaire, respeitando o pensamento do outro, respeitando o direito do outro? Porque nós tem uma lista, nem vou falar em introdução. Alguém vai lembrar de algo mais, de outra forma de liberdade que nós poderemos ter
pensamento, opinião, expressão religiosa, política, etc. Né? A questão da liberdade está associada, então, à visão, à percepção, o ponto de vista de cada um, né? Quem tem razão? Qual será que tem razão? É 9 ou é 6? Depende, né? Depende do ponto de vista, depende do ponto em que se encontra cada um dos envolvidos. Aí a gente volta lá no Voltaire. Ele fala, bom, eu estou vendo 9, mas se você está vendo 6, tudo bem, sem problema, né? Prosseguindo aqui, eu achei muito interessante essa mensagem de Giordano Bruno, mas não é aquele Giordano Bruno que nós estudamos lá na escola, não. É Giordano Bruno, espírito, desencarnado, e uma mensagem de dezembro de 22, então é coisa recente. Giordano Bruno, acho que foi do século XVI, XV, XIV, nem sei, mas aqui ele diz o seguinte, a liberdade em seu sentido absoluto implica na rigorosa observância da lei de Deus. Olha, a liberdade é rigorosa observância da lei de Deus. E qualquer coisa a mais seria infringir essas leis que vai trazer consequências para nós. A liberdade, então, começa quando a gente descobre quais são os elementos que estão nos aprisionando. O que é que está nos aprisionando? Seriam, por exemplo, estarmos numa prisão, conforme nós entendemos, estar atrás de uma grade, seria isso a prisão? É muito mais do que isso. Essa reflexão, ela deve ser feita relacionando ou entendendo o que é a liberdade com Deus e a liberdade sem Deus. E aí a gente percebe que essa liberdade absoluta ou liberdade relativa, precisamos compreender um pouco mais o que representa isso. Já que se voltarmos lá no começo, liberdade não é fazer tudo que nos der na telha. Temos limitações, né? Eu não sei se vai dar para ver todos, né? Quem está lá no fundo, a imagem ficou pequena, mas está dando para ver? Olha o que é que nos aprisiona. Tem alguém aqui que já sentiu ou sente ciúme? Sim. Será que não? Ciúme, ira, inveja, orgulho, vaidade, luxúria, ignorância, ansiedade, enfim, tem hábito de consumo do álcool, do fumo, da droga, que sente aí o ódio, a vaidade, a soberba. Nossa, é uma lista grande, não é, pessoal? Possivelmente alguém aqui poderá acrescentar mais alguma coisa aqui como sendo prisões, como sendo situações que nos aprisionam. Então, como o Reginaldo já citou no início da sua apresentação, né, uma fala de Jesus, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para termos a liberdade, precisamos conhecer a verdade. O que é essa verdade? Nós vamos para o Livro dos Espíritos, que eu sempre lembro, que é a parte filosófica da nossa doutrina. Então, na questão 825, a pergunta é essa: há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Não pode, né? Porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Nós somos seres interdependentes. Uma das condições para a nossa evolução, o nosso crescimento moral e espiritual, está associado a desenvolvermos habilidades de conviver. Tanto é que naquelas 10 leis, uma delas é a lei de sociedade. Então, isso já
absoluta. Vamos ver numa casa, um casal, tem alguém que manda? Será que tem no casal? Uma casa, um casal, o marido e a mulher, tem alguém que manda? Tem não? É tudo igual? Os direitos são iguais, as liberdades são iguais. Já muda, não muda? A gente tem que dividir. Ainda que tenha uma combinação que seja perfeita a harmonia, mas não tem que dividir. Então já restringe a liberdade, né? Então já dificilmente nós teríamos essa liberdade absoluta. A outra pergunta, no homem tem um jeito de escapar dessa possibilidade de liberdade absoluta? Os espíritos respondem que é pelo pensamento. Então o homem, através do pensamento, ele pode servir, pode impedir-se a sua manifestação. Eu posso pensar qualquer coisa. Vocês não vão saber o que eu estou pensando, não é? Aqui encarnados não. Mas se nós fôssemos desencarnados, aí já muda. Entre os desencarnados, eles se comunicam pelo pensamento. Então, não pela vibração, pelo pensamento, então já não teria como fugir e ter essa liberdade de pensar absoluta. Mas vamos considerar a resposta dos espíritos que o pensamento pode ser livre. Então ele vai ter liberdade, mas nessa liberdade acaba que tem limites. E esses limites são nossos mesmos. Podem ser limites da nossa dificuldade de expansão desse pensamento. Essa possibilidade quando a Ana Cláudia começou a prece, para que nós possamos aumentar a nossa possibilidade o nosso potencial de busca, de alcance das vibrações da espiritualidade. Cada um de nós terá uma possibilidade de alcançar um nível mais elevado ou menos elevado. Então, de qualquer forma, o próprio pensamento tem ainda as suas limitações e restrições. Bom, o homem é responsável pelo seu pensamento. Se nós somos livres para pensar, temos responsabilidade sobre aquilo que pensamos? Ninguém sabe aqui, vocês não sabem o que eu estou pensando, mas eu tenho que responder perante Deus, né? Aí a natureza do meu pensamento, se ele está voltado para o bem, para o amor ou para a prática do mal, Deus não sabe. Então eu vou responder. Os espíritos influem sobre as ações, sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Então aqui nós estamos convivendo com espíritos desencarnados, não é? Será que eles influenciam nos nossos pensamentos? Será? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supomos, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Então nós não estamos pensando sozinhos. Nós vamos ter sempre espíritos, como Paulo nos fala, né? Nós temos uma nuvem de testemunhas. Então tem espíritos à nossa volta. Espíritos que estejam na nossa mesma faixa vibratória. Então aqui temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos. Pensa no seu pensamento. Você consegue fixar o seu pensamento numa única coisa? Não fica aquele turbilhão na nossa mente? Esses pensamentos, será que eles são somente nossos ou tem outros que também comparecem e interferem? Na questão anterior, foi colocado ali que há essa interferência, somos influenciados. Então, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos nos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto,
há sempre os vossos e os nossos, que é a resposta dos espíritos, né? Os meus pensamentos, os pensamentos que os espíritos nos trazem. E é isso que nos deixa na incerteza, porque tem em nós duas ideias que se combatem. Aí a gente vai ter que analisar assim, qual é a natureza, a qualidade do meu pensamento? Pode ser para compor uma bela canção. Você faz as suas composições. Para ele fazer as belas composições, e ele recebe inspiração ou inspirações, ele tem que estar num padrão vibratório elevado. Ele tem que atrair os bons espíritos. Mas se ele pensa, eu vou cometer um erro ali, eu vou assaltar um banco, ele vai ter influências para isso? Claro que vai ter, claro que vai ter. Não, assim, só um exemplo. Eu vou assaltar um banco. É claro que eu vou ter em torno de mim espíritos que vão, então vamos, já vão me inspirar, faz assim, vamos planejar, vamos organizar, né? Então nós somos responsáveis por esse pensamento. E aí, quem já viu essa expressão? Põe a mão na consciência. O nosso mestre ali, o professor Carlos, já estava com a mão na consciência. Estava pensando, né? Então a gente acaba, a consciência, acho que se a gente busca a definição do que é o espírito, ela está não localizado aqui ou ali, né? Mas é em todo o espírito. Mas a gente coloca aqui e pensa, meu Deus, o que eu estou pensando? Qual a qualidade desses pensamentos, né? Então a consciência, ela resulta da liberdade do pensamento. A consciência faz parte desse agrupamento, desse conjunto de pensamentos que nós temos. E a liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Pelo tempo que eu tenho, eu vou ter que andar um pouco mais rápido, mas eu queria já colocar assim, à medida que nós evoluímos, pensa o espírito daquele tempo em que éramos primitivos ainda. Nós tínhamos instinto, liberdade, que liberdade que nós tínhamos, nós nem entendíamos, nós estávamos atrás da sobrevivência, é o que nos norteava, né? À medida que a gente evolui, nós vamos adquirindo mais liberdade de pensamento. A Joana de Ângeles, ela nos esclarece assim, que a gente vai desenvolvendo a consciência, portanto, o nosso pensamento vai se desenvolvendo, vai se fortalecendo à medida que a gente também vai desenvolvendo a consciência. Porque a consciência não é algo intelectual, não é do cérebro, não é coisa física. Ela é força que protege, é força que impulsiona, porque nascidos das experiências evolutivas, das várias encarnações. Então a gente vai acumulando essas experiências que vão se exteriorizando, que vão nos possibilitando ter ações mais, digamos, civilizadas, né? Que aí a gente vai deixando aquele lado primitivo, vai adquirindo conhecimento, então a gente vai desenvolvendo essa consciência. Aí eu quero associar a liberdade com esses três elementos, sabe? Com o pensamento, com a consciência e com o livre-arbítrio. Então, para que a gente possa lidar com o que vem a ser liberdade em consonância com as leis do Criador, nós teremos que analisar também a evolução do pensamento, a aquisição da consciência, que vai nos assegurar também nos assenhorearmos do livre-arbítrio e utilizá-lo da maneira mais positiva possível. Então, o homem tem livre-arbítrio, pois se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, nesse momento que nós
já estamos conscientes, sabemos lidar com esses 3 elementos, porque é na verdade 2 elementos que permitem que nós possamos desenvolver e utilizar o nosso livre-arbítrio. Pensa num homem selvagem, que eu quero dizer assim, ainda primitivo, nas primeiras encarnações, ele tem consciência para usar o livre-arbítrio, para fazer escolhas. Ele tem instintos, né? Aí você vai me dizer, mas hoje a civilização que já chegou a um elevado patamar de conhecimento, de possibilidade de fazer escolhas, ele não tem instinto? Será que hoje nós não temos? Temos instinto, né? O nosso cérebro, uma parte dele, que é o cérebro reptiliano, que a ciência assim classifica, traz as lembranças das encarnações anteriores, inclusive quando nós éramos ainda extremamente primitivos. Nós vamos evoluindo, vamos adquirindo mais consciência e liberdade de agir, mas nós temos e é necessário que tenhamos o nosso instinto também. Então, livre-arbítrio, numa definição aqui de Rodolfo Carvalho, ele é a faculdade que tem o indivíduo de determinar sua própria conduta. E é aqui que entra a nossa responsabilidade nas escolhas. Voltando ao livro dos Espíritos, por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Aqui, essa pergunta, ela já é colocada e o mal aqui já é considerado quando temos a possibilidade, nós temos conhecimento, nós sabemos o que estamos fazendo, a gente vai distinguir o que é compor uma canção ou o que é se programar, se preparar para assaltar um banco. A gente sabe fazer essas escolhas. E tem, falando da questão da moral, então, que Jesus que nos orienta, conheceis a verdade. Qual é a verdade que Jesus nos ensinou? Olha, e a moral que ele deixou para nós? Isso que eu vou fazer é bom para mim? Eu vou fazer para o meu próximo? É bom para mim? Eu gostaria que me fizessem? Olha a moral de Jesus. A moral está colocada, o ensinamento está colocado, o conhecimento existe. E eu, agora como indivíduo, que já tenho livre-arbítrio, eu posso fazer a escolha, o que é o bem e o que é o mal. Aqui só para lembrar de um filósofo que é bastante, digamos assim, discutido, né? Mas ele fala uma coisa interessante, Jean-Paul Sartre. Ele diz, olha, viver é isso. Ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e consequências. E nós já sabemos das consequências. Se a gente for buscar a definição do espiritismo, de ser espírita, olha, ele tem consequências ético-morais. Tanto é que o nosso amigo, nosso irmão palestrante Raul Teixeira, ele fala que espiritismo é para quem aguenta, não é para quem quer, é para quem aguenta, porque ele implica em responsabilidades. Bem, aqui falando de felicidade, então envolve sabermos usar todos esses elementos que nos são apresentados, que nos possibilita a nossa evolução. Então o livre-arbítrio é uma conquista evolutiva e com ele desconta um novo fator moral, responsabilidade ou necessidade de enfrentar as consequências dos atos praticados que a lei impõe a todos. O
que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que prendem ao corpo, que enquanto vos achares na terra, estareis em cativeiro. Ou seja, à medida que a gente vai se depurando, tirando as escamas que são os nossos vícios, nós estaremos rompendo esses laços que nos prendem à matéria, até alcançarmos aquele elevadíssimo patamar de espíritos puros que, de fato, não precisam mais reencarnar. Nós teremos as oportunidades de nos depurarmos através das experiências reencarnatórias. Nós somos soubermos usar o nosso pensamento, a nossa consciência, o nosso agir, alcançaremos de fato essa liberdade. E só lembrando que Jesus veio nos ensinar como agir, e ele foi julgado, foi crucificado, acusado, condenado, mas ele nos deixou um exemplo extraordinário de libertação. Então, quando o espírito pode fazer o pleno uso do livre-arbítrio, ele faz a escolha pela prática do bem e pode se sentir verdadeiramente livre, pois está cumprindo com a lei divina. Então, a nossa mensagem é só uma pequenina abordagem da lei de liberdade. Tem outras questões que nós poderemos explorar com mais propriedade, com mais calma, mas espero ter trazido assim, em linhas gerais, uma ideia do que é a liberdade, a lei de liberdade segundo o Cristo. Eu agradeço pela oportunidade e que nós possamos alcançar o mais breve possível esses elementos.